Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Peraí, antes de começar o vídeo, já deixa logo o seu like, porque isso daí ajuda a divulgar o meu trabalho. Então já aperta o like aí, que vai me ajudar bastante. E mais uma investigação na tela pra vocês. Maurício Gucci nasceu no dia 26 de setembro de 1948, em Florença, Itália. Filho da atriz Sandra Ravel e do empresário Rodolfo Gucci, que também trabalhou como ator. Gente, só pra vocês saberem, Rodolfo Gucci, o pai de Maurício, é filho do Guccio Gucci, o fundador da grife Gucci. Desde muito jovem, o herdeiro da Gucci mostrou afinidade com os negócios da família. Inicialmente, ele trabalhou para a Gucci como auxiliar de pacote, e foi nessa época que Maurício aprendeu a relacionar família com o negócio, e muitas vezes ele viu seu pai e seu tio discutindo sobre como manter o sucesso da grife. Aldo Gucci é o filho mais velho de Guccio Gucci, o fundador da grife. Ele foi responsável por tornar a Gucci internacional. O seu irmão mais novo, Rodolfo, que é o pai de Maurício, também trabalhava na empresa. Maurício era o último Gucci de todo o império, e por isso que o sonho dele era se tornar presidente da grife. A Gucci é uma grife de luxo, de alto padrão, conhecida no mundo inteiro. E a família Gucci já dizia: a Gucci é uma empresa familiar de propriedade de uma família e administrada por esta. A história do clã vai além de uma marca que começou como uma modesta loja de bolsas em Florença. Agora falando sobre Patrícia. Patrícia Reggiani Martinelli nasceu no dia 2 de dezembro de 1948, em Vignola, uma cidade próxima a Milão. Sua mãe, Silvana Barbieri, era garçonete, e seu pai, Ferdinando Reggiani, era um empresário de caminhões que cresceu com o passar do tempo. Acabou se tornando muito rico e começou a viver em círculo de elite. A família de Patrícia não fazia parte da alta sociedade de Milão, porém, por serem ricos, acabou vivendo entre eles. Quando jovem, Patrícia tinha um gosto muito exigente, super mimada pelo seu pai, que só dava coisas muito caras. E assim, ela encontrou o seu caminho para a alta sociedade de Milão. Patrícia e Maurício se conheceram em uma festa para altos executivos de Milão em 1970, onde eles compartilharam um gosto refinado para as coisas da vida. Maurício se apaixonou por Patrícia, e aos olhos dele, ela era uma mulher muito interessante. Os Gucci viviam em Florença, então Maurício se sentia um estranho, e Patrícia não se importava com ele, pois aos olhos dela, ele não passava de um garoto tímido cujo os dentes eram tortos na frente. Nesse primeiro contato, Maurício perguntou para um amigo quem é aquela bela garota vestida de vermelho que se parece com Elizabeth Taylor. Patrícia tinha vários pretendentes, mas Maurício a conquistou. Eles se apaixonaram e logo começou um relacionamento, mas Rodolfo, o pai de Maurício, desaprovou esse relacionamento. Rodolfo Gucci, acionista majoritário da grife, desconfiou que Patrícia estava se envolvendo com seu filho por puro interesse. Em 1972, Maurício e Patrícia se casam. Eles tinham 24 anos de idade. E a partir daí, a vida de Maurício iria ter uma mudança drástica. Rodolfo Gucci era contra esse relacionamento e também foi contra o casamento e tentou deserdar Maurício. Com o passar do tempo, nasce a primeira filha do casal, Alessandra. Ela nasceu em 1977. Com o nascimento da bebê, surgiu o alicerce que faltava na reconciliação da família, trazendo Maurício de volta às boas graças de seu pai. Era isso que Patrícia queria. Rodolfo vê que realmente Patrícia ama o teu filho. A vida que o casal Maurício e Patrícia levavam era extremamente luxuosa e eles eram os favoritos da imprensa italiana. Como um dos casais originais, a Vogue britânica relatou que quando eles visitavam a cidade de Nova York,
tinha uma cobertura de luxo e eram conduzidos em um carro com motorista particular com a placa Mauritia, que é a combinação dos seus nomes. Além disso, tinham ilhas privadas e propriedades em vários lugares do mundo, e também um iate que Maurício comprou em comemoração ao nascimento de sua segunda filha, Alegra. Levavam uma vida de luxo, só viajavam em jatinho particular e Patrícia era conhecida nos círculos de elite como Elisa Taylor das marcas de luxo. Ela adorava dar festas temáticas extremamente extravagantes, que sempre tinham a presença dos Kennedys. Patrícia adorava esse estilo de vida que levava, e em uma entrevista ela relata que dinheiro não traz felicidade, mas é melhor ter do que não ter dinheiro, e que prefere chorar em um Rolls Royce do que ser feliz em uma bicicleta. Em entrevista, Patrícia disse que Maurício ficava à vontade comigo. Nós nos divertíamos, éramos uma equipe, éramos um casal lindo e tínhamos uma vida linda, é claro. Essa vida encantada deles estava com os dias contados, pois Rodolfo Gucci, pai de Maurício, faleceu em 1983, com 70 anos, deixando seu único filho Maurício, que na época tinha 38 anos de idade, com a participação de 50% da Gucci. No testamento, ele dizia que queria que Maurício protegesse esse 50% que herdou da Gucci, mas não gostaria que ele assumisse os negócios da família. Quando o Rodolfo faleceu, Patrícia disse em entrevista que Maurício simplesmente enlouqueceu. Ela contou que ela era a principal conselheira dele para todos os assuntos relacionados a Gucci, mas depois que o Rodolfo faleceu, ele parou de ouvi-la. Ele queria ser o melhor e queria fazer tudo sozinho. Ela conta que ele teve uma transformação. Ela acredita que Maurício ainda era uma boa pessoa, mas ele estava agindo diferente de como ele costumava ser. Então, nessa época, a Gucci já era uma marca de moda bem sucedida, tinha batido em obstáculo com o excesso de licenciamento do seu logotipo duplo G e com a produção em massa de bolsas. Nisso, Maurício tinha um plano para instaurá-lo à alta tecnologia, voltando ao artesanato requintado sobre o qual a empresa foi construída. Maurício se tornou o acionista majoritário da Gucci, ou seja, ele tem os 50% da Gucci, que era apenas dele, enquanto os outros 50% era do tio, dos primos. Então Maurício colocou um plano em ação para remover aqueles que ele considerava uma ameaça ao seu sucesso e ao da grife e dos seus encargos na Gucci, o que incluía a remoção do seu tio Aldo Gucci. Ele era presidente da Gucci na época, então eles começaram uma batalha judicial pública disputando o controle total da Gucci. Maurício queria o cargo do tio, e no meio disso o filho do Aldo se juntou a Maurício, conseguindo persuadir ele a dar o voto para tirar o Aldo do cargo, ou seja, tirar o próprio pai do cargo de presidente da Gucci. Esse filho é Paulo Gucci. Ele e Maurício fizeram um acordo no qual Paulo concordou em vender a sua participação acionária nas várias lojas Gucci para Maurício, no valor de 47 milhões de dólares. Ele também consentiu na nomeação de Maurício como presidente e também presidente do conselho de administração de todas as empresas Gucci. E como parte do acordo, Paulo seria nomeado presidente de uma empresa de licenciamento Gucci que licenciaria o nome Gucci em todo o mundo. Paulo recebeu 10% da entrada do Maurício por suas ações da Gucci e voltou para colocar ele no comando das empresas. Esse acordo que os primos fizeram se tornaria efetivo no final de 1984, mas nunca foi consumado.
Maurício não cumpriu o que havia prometido ao primo. Paulo já tinha alguns problemas com o pai dele e acabou entrando no plano para dominar a Gucci e por fim isso não aconteceu. Na época que tudo isso aconteceu, Aldo ficou em choque e ele se sentiu traído não só pelo seu sobrinho, mas sim pelo seu próprio filho. Nessa altura, Maurício tinha bem mais de 50% da Gucci, já que Paulo vendeu suas ações para Maurício. Aldo se viu em um beco sem saída e vendeu a sua parte para Maurício. Aldo era o filho mais velho de Gucci e estava desde o início da empresa. Aldo jamais venderia parte dele por vontade própria. Não era isso que ele queria. Aldo ajudou a construir a Gucci e que por ele trabalharia na Gucci até o fim dos seus dias. E não foi isso que aconteceu. Aldo faleceu 2 anos após tudo isso, aos 84 anos. Entre todas as brigas judiciais que acontecia na família Gucci, foi nesse período que o casamento de Maurício e Patrícia começou a desmoronar. Em algum momento disso tudo, Maurício se reaproximou de uma amiga que ele já conhecia há muitos anos, chamada Paola Franchi, uma designer de interiores com que ele começou um relacionamento enquanto ainda estava casado. Nesse meio tempo, ele estava tentando reconstruir a sua reputação como empresário. E ele estava investindo em um cassino na Suíça. Enquanto tudo isso acontecia, a vida do casal estava desmoronando. Eles já estavam juntos há 12 anos e em 1985, Maurício chegou um dia em casa, começou a arrumar suas malas e falou que ele iria viajar para uma reunião de negócios. E nessa ele nunca mais voltou para casa. Maurício trocou a vida que ele tinha com a Patrícia e suas filhas para viver com a nova namorada, Paola. Nisso, a Gucci perdia milhões sob o controle de Maurício e Patrícia estava certa que ele não estava administrando corretamente a Gucci. Não estava lucrando o suficiente para executar todas as ideias que ele tinha. A fortuna pessoal dele estava diminuindo, pois ele estava gastando muito. Ele gastou o dinheiro pessoal, a receita da Gucci, gastou o dinheiro de forma imprudente, tendo prejuízos um atrás do outro. E em 1993, Maurício foi forçado a vender a parte dele para a Investcorp. Investcorp já tinha comprado uma parte da empresa e agora comprou a parte de Maurício por 120 milhões. Patrícia estava chateada com a forma que ele estava lidando com os negócios e ela achava que ele acabaria vendendo a parte dele e foi exatamente isso que aconteceu. Ela disse que estava com raiva de Maurício por muitas coisas naquela época, mas acima de tudo, perdendo o negócio da família. Foi estúpido, foi um fracasso. Eu estava cheia de raiva, mas não havia nada o que eu pudesse fazer. Ele não deveria ter feito isso comigo. E durante todo esse tempo, o casal já estava separado, mas ainda estavam casados no papel. Quase 10 anos depois, Maurício entra com o pedido de divórcio. E no pedido ele colocou que todo ano lhe daria $1 milhão para Patrícia como um acordo. Mas Patrícia estava extremamente ressentida com Maurício. Já faziam quase 10 anos, mas por tudo o que aconteceu, Patrícia ainda estava magoada. Patrícia deixava várias mensagens de voz para ele, dizendo para ele que o inferno ainda estava por vir. Na época, Patrícia disse à imprensa: ele recentemente me disse, você sabe por que o nosso casamento fracassou? Porque você se imaginou a presidente e aqui só há um presidente. Tudo ficou quieto durante algum tempo. Até que no dia 27 de março de 1995, Maurício foi baleado 3 vezes nas costas e uma na cabeça por um atirador misterioso. Como foi um crime a queima-roupa, parecia algo fácil de ser resolvido, porém estava
acontecendo tantas coisas nos últimos anos na família Gucci que muitas coisas passou despercebido. Os investigadores acharam que o culpado poderia ser alguém da família. Pelo jeito que o crime aconteceu, os investigadores considerou o crime passional. Então, Patrícia se tornou suspeita desde o início das investigações, pois ela era vista como a ex-mulher, a que foi desprezada, e também ela compartilhava o seu desejo pela morte de Maurício. Porém, não tinha nenhuma evidência que ligasse ela ao crime. Então, o caso acabou sendo arquivado. 2 anos depois, em 1997, a polícia recebeu uma ligação anônima. Até então, eles ainda estavam investigando o caso, só que não tinha nenhuma evidência, nenhuma pista que estivesse ajudando a chegar a algum suspeito, né? Mas a investigação seguia. Eles receberam essa ligação anônima e a pessoa diz que queria se encontrar pessoalmente com o investigador, pois o mesmo sabia quem tinha matado Maurício Gucci. Então essa ligação anônima muda toda a investigação. A pessoa da ligação disse que fazia parte da quadrilha que foi contratada para matar Maurício Gucci. O que seguiu após isso foi um julgamento amplamente divulgado, no qual foi revelado que Patrícia fez parte do crime. Ela tinha 4 cúmplices. Eram eles: sua amiga Auriema Pina, o atirador Benedito Seraldo, o Ivano Savione, que tinha ajudado a organizar toda a operação, e o motorista de fuga, Horácio Cicala. A Patrícia também foi acusada de ser uma das co-conspiradoras do caso, que fez a imprensa apelidá-la de Viúva Negra. O que se seguiu a partir disso foi um julgamento sensacionalista que aconteceu em 1998. Eles encontraram uma evidência muito forte na casa de Patrícia, o seu diário Cartier, que tinha uma palavra para o dia do assassinato: paradeisos, que em grego é paraíso. Além disso, ela tinha compartilhado com amigos e repórteres que gostaria que Maurício estivesse morto. E mesmo assim, no julgamento, ela manteve a sua inocência, com os seus advogados dizendo ao tribunal que as ameaças eram divulgações de uma mulher com distúrbios mentais. Mas o painel psiquiátrico chegou a uma conclusão que ela era mentalmente competente na época do julgamento. Seus advogados também argumentaram que um tumor cerebral para o qual Patrícia foi operada em 1992 a prejudicou, tornando-a incapaz de planejar o crime. Patrícia manteve a sua inocência e começou a argumentar que a sua amiga agiu por conta própria, planejou todo o crime e depois começou a chantagear Patrícia. Patrícia teve que pagar a Pina $365 mil pelo crime. Durante o julgamento, ela comentou que valeu a pena cada centavo. Então, segundo Patrícia, Pina teria entrado em contato com um conhecido que era porteiro noturno, Ivano Savione, para ajudá-la. Daí, Ivano Savione levou o caso para Horácio Cicala, que encontrou o assassino Benedito Seraldo. Isso conectava todas as pessoas ao crime, e todas essas pessoas que participaram do crime foram descobertas pelas autoridades quando um policial disfarçado conseguiu gravar uma ligação com todos eles, na qual ele se passava por um assassino de aluguel que começou a ameaçar a Patrícia a pagar o restante do dinheiro que ela devia ao grupo. Na Itália foi chamado de o julgamento do século. Em 1998, todos os 5 foram presos, acusados de homicídio premeditado em conexão ao assassinato de Maurício. Patrícia e Horácio Cicala foram condenados a 29 anos de prisão. Ivano Savione a 26, Pina Auriema a 25 e o atirador Benedito Seraldo a prisão perpétua. Durante o julgamento, descobriu-se que Patrícia teria pressionado os 4 cúmplices a acelerar o crime, antes que Maurício pudesse se casar com Paola Franchi.